aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. E eu conto com muito prazer com a presença do meu querido Aldo Lucchesi. Vou chamá-lo de Aldo, porque ele já é amigo da minha casa. E já veio ao programa, né? Mas eu vou querer que ele se apresente para vocês mais uma vez, Aldo, por favor. Boa tarde, Camila. Tudo bem? É um grande prazer tê-lo comigo novamente, Aldo. Prazer é todo meu, tá? Uma satisfação estar aqui com você. E espero que os telespectadores gostem do programa e que a gente possa fazer um programa bem produtivo. Eu sou Aldo José Lanças Lucchesi, né? A maioria me conhece por Aldo Lucchesi. Sou nascido em Avaré, há 50 aninhos atrás, tá? E trabalho aqui já há vários anos, há mais de 20 anos. Sou gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo. E hoje, quero muito, gente, muito bacana isso que aconteceu aqui em Avaré, que foi a primeira cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. Como é que é isso, Aldo? Nos conte um pouco mais. Então, Camila, vou fazer só uma historinha prévia para a gente ter um contexto. Nós realizamos a cirurgia bariátrica aqui em Avaré já há vários anos, desde 2005 nós realizamos, mas nós fazíamos a cirurgia convencional. A cirurgia convencional é aquela cirurgia por corte, né? Em que nós fazemos um corte abdominal, tudo, e que com o passar do tempo ela foi sendo substituída pela cirurgia videolaparoscópica. Então, hoje em dia, os grandes centros, as cidades maiores, todas realizam a cirurgia através de uma técnica chamada videolaparoscopia. E o que é isso, Camila? Na verdade, nós fazemos pequenos orifícios, tá? Quantos são ao todo na... São 6 orifícios, tá? Mas são todos pequenos, tá? 3 deles são um pouquinho maiores, de 1,1 centímetro, e os outros de meio centímetro, em que nós introduzimos uma câmera. Nós introduzimos uma câmera, o abdômen ele é insuflado com ar, essa câmera vai filmar e essa filmagem aparece no monitor normal, como um monitor de computador. E nós introduzimos pinças, introduzimos tesouras, grampeadores através dos orifícios e nós operamos, fazemos o mesmo procedimento da cirurgia aberta, só que olhando na tela do computador. Eu sou tão ignorante, eu penso assim, apenas 6 orifícios, vão câmeras, né, as cânulas com tesouras, pinças. Quantos profissionais trabalham nisso? Então, numa cirurgia dessa, nós temos o anestesista, lógico, que vai cuidar de toda a parte clínica do paciente. Mas não manipula esses buraquinhos? Não, o anestesista não manipula. E nós temos o cirurgião que opera, um cameraman, mais ou menos, como o nosso amigo ali, e mais um outro colega que é o auxiliar. Então, na verdade, são 3 cirurgiões desenvolvendo toda essa técnica. E o anestesista do lado de lá da mesa, que a gente fala, né? Por que hoje em dia essa é melhor, Aldo? Então, Camila, quais são as vantagens do procedimento laparoscópico? Existem várias vantagens, que por isso que nós estamos trazendo essa técnica para Avaré, tá? Então, em primeiro ponto, existe uma estética abdominal. É melhor para o paciente ele ter pequenos orifícios distribuídos pelo abdômen do que uma incisão grande. Essa incisão, que já está velha, digamos assim, né? Poucos o fazem. Quanto tem de... Mais ou menos de 12 a 15 centímetros. Bom, é um diferencial bem grande, né? Enorme. E essas incisões que a gente fazia no passado, aumenta muito o risco de ter hérnias no futuro e depois você ter que reoperar o paciente da hérnia. Por causa da incisão. E o fato de ser obeso, como a redução do peso demora, né? A perda de peso ela é progressiva, é lenta, até completar 1 ano. Então, todo esse período o paciente ainda é obeso. Então, força muito a cicatriz e com isso formam-se as hérnias incisionais, que a gente chama. A laparoscópica praticamente não tem esse problema. Então, as vantagens... Bom, a primeira vantagem é a estética, como eu acabei de falar. Outra vantagem muito importante, bem menos dor. Então, o paciente vai sentir menos dor no pós-operatório. Mexe menos, né? Sim, o trauma cirúrgico é bem menor. O que é o trauma cirúrgico? É tudo aquilo que a gente faz para desenvolver a cirurgia. Isso é o trauma. Então, quanto menos trauma, melhor para o paciente. Melhor a recuperação clínica e melhor a dor para o paciente. Então, uma cirurgia minimamente invasiva, como a laparoscópica, vai causar menos dor. Diminui o risco de infecção, porque são pequenos portais por onde a gente trabalha, ao invés de um corte grande. Uma grande incisão. Então, diminui isso.
o risco de infecções. E uma coisa muito interessante, o paciente vai ficar menos dia internado. Então, ao invés de 4, 5 dias, 3 dias de internação apenas, e ele retorna às suas atividades bem mais precoce. Atividades de trabalho e atividades de física, de atividade física, de andar, de caminhar, de ir para uma academia. Olha isso, então, gente. São grandes benefícios, eu acho. Com apenas alguns buraquinhos, né? E é uma grande cirurgia, vocês vão de convir comigo. Você já em 3 dias e já está fora do hospital. Perfeito, é fantástico. A mudança é bem drástica, né? De uma para outra, né, Aldo? Sim, Camila, é uma mudança que precisava. A gente precisava começar, dar o start aí e começarmos esse procedimento aqui em Avaré. Na verdade, Camila, hoje em dia, quase todas as cirurgias são realizadas pela videolaparoscopia. Tá? Então, uma cirurgia de próstata hoje, você opera pela laparoscopia, inclusive o robô. A robótica se opera hoje em dia a próstata, né? Já que é o mês do novembro azul, né? Falando aí. Isso mesmo, Aldo. Lembrando o nosso amigo Emílio, né? Isso, que teve doutor Emílio aí, veio a semana passada, amigo. A cirurgia, a retirada da próstata por robótica, hoje é o gold standard, né? É o padrão ouro para você operar a próstata. Então, o robozinho ajuda a gente a operar. Gente, que maravilha. Porque um robô... O homem, perdão, Aldo, mas o homem tem a falha humana, digamos assim. O robô não, o robô é perfeito. Nada substitui talento. Nada substitui talento, Aldo, calma. Me conte uma coisa, conte para todos nós. Quando é que eu preciso operar de uma bariátrica? Hoje nós estamos negritando e sublinhando a por videolaparoscopia, tá? Mas eu falo a geral. Quando que eu preciso, Aldo? Então, a cirurgia bariátrica, ela tem uma indicação precisa. Isso é algo muito importante, essa pergunta sua, Camila. Então, ela não é para qualquer pessoa. Então, a pessoa tem que se enquadrar num protocolo que esteja certo para ela realizar essa cirurgia. Não é subjetiva, é objetiva. Objetiva, extremamente objetiva, Camila. Então, é assim, o obeso mórbido, que você tem um índice de massa corpórea acima de 40, é o candidato para realizar essa cirurgia. Ou a pessoa que tem um índice de 35 a 40, que não seria obesidade mórbida ainda, mas que tem comorbidades, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, problemas ortopédicos de coluna, joelho, tornozelo, doenças associadas, juntamente com o grau 2 de obesidade, que é nesse caso. A 35 está paritária com a de 40 quando ela tem doenças, digamos assim, ela não está vivendo de acordo com o ser humano normal, digamos assim, gente, justamente por essa gordura excessiva no corpo dela. Aldo, o que eu queria te perguntar também, com essa bariátrica, qual o tempo de perda de peso, de quanto certinho, para dar uma explicitada para o pessoal aí em casa? Sim. Vamos dar um exemplo? Pega, você que vai ter uma noção. Vamos pegar uma paciente de 120 quilos. Isso que eu queria, vai. Eu pensei nisso. De 120 quilos. A perda de peso, quando nós realizamos a cirurgia, realizamos hoje o ato operatório. A perda de peso, ela é progressiva e lenta. O primeiro mês é o mês que mais perde peso. Em média, 9 a 10% do peso no primeiro mês. Então, o paciente de 120 quilos vai perder, em média, 12 quilos em um mês. Por quê, Camila? Porque esse paciente foi internado, ele ficou de jejum e ele vai receber dieta líquida. Ele vai receber uma dieta líquida por 15 dias. Apenas dieta líquida. Após 15 dias, começa uma dietinha pastosa e apenas após o 30º dia que começa uma alimentação normal. Normal no sentido sólida. Tá? Porque a gente sempre vai orientar a diminuição dos alimentos calóricos, né? Então isso é muito importante. Então esse mês é o mês que mais perde. Depois vai perdendo mês a mês. E a média de perda, Camila, é a gente tentar atingir 35 a 40% do peso no final de um ano. Então vamos supor 120 quilos. Se ele chegar ao final de um ano e perdeu 40%, resultado excelente, ele vai para 80 quilos. Gente! Então, de 120, você vai acabar tirando 40 quilos e essa pessoa vai para 80 quilos.
Então, é uma mudança significativa. Isso dá mais de 75%, 77% do excesso do seu peso. Tá, entendeu? perfeito. Mais ou menos. E ao longo dos anos também, né, que eu percebi. Então, geralmente, não, a pessoa perde, a grande perda é 1 ano. Tá. Aí ela entra no equilíbrio. Nosso organismo é sábio, é inteligente, e a gente começa a se equilibrar. E aí a gente fica ali mais ou menos nessa faixa de perda de peso. Tá? A pessoa não continua perdendo. Imagina, se continuasse nesse ritmo, após mais não ia rolar, após mais 1 ano, a pessoa estaria com 40 quilos a menos. Então não dá. É que equilibra, o corpo é sábio. Existe um equilíbrio ali do organismo. Mas então, ó, voltando aqui só para o pessoal se integrar aqui na nossa entrevista, Aldo, quais as técnicas da bariátrica? Muito boa a pergunta, Camila. Então, nós temos algumas técnicas que durante inúmeros anos foram realizadas no mundo inteiro e no Brasil também. A técnica que a gente realizou é a chamada bypass gástrico. Que é isso? Então, é a gastroplastia redutora com um pequeno desvio do intestino. Eu vou tentar explicar mais ou menos para as pessoas entenderem. Primeiramente, a técnica aberta que nós realizávamos, a cirurgia convencional, é praticamente a mesma da cirurgia laparoscópica. Só muda a maneira, a técnica. Uma nós cortávamos a barriga e essa nós usamos pequenos furinhos para operar. E a gente vai reduzir o estômago. O estômago fica pequenininho. Então, o estômago que era grande, que cabia 1,5 litro, vamos dizer assim, vai caber 50 ml nesse estômago. É tanto assim? É bastante. É uma redução drástica. Uma redução drástica do estômago. O estômago fica pequenininho e aquele outro, o estômago que sobrou, ele fica ao lado. Ele não é retirado. Não é extirpado? Não é extirpado. Ele fica ao lado. A gente chama de estômago excluso. Ele foi excluso. Um adendo nulo. E ele fica ali do ladinho, quietinho. Por que a gente não tira? Porque ele vai continuar produzindo o suco gástrico. Ele vai continuar produzindo o suco gástrico. Então, que corpo sábio, gente. Os médicos também o são, né? É importante a produção de suco gástrico. Então, então a gente deixou o estômago pequenininho e aí nós fazemos um desvio de 1 metro do intestino delgado, do jejuno. E fazemos um grampeamento desse intestino delgado, o jejuno, um grampeamento nesse estômago pequenininho que sobrou. Entendeu? Entendi. Então, por isso que é um bypass, é um desvio. Então, ele do pequeno estômago já vai direto para o intestino delgado e une-se lá embaixo de novo. Então, o interessante era até mostrar uma foto, eu posso passar para você essa foto depois, você pode mostrar ao público, que é uma cirurgia basicamente restritiva, mas ela deixa de absorver um pouquinho também dos alimentos, mas ela é muito mais restritiva. Então, Camila, vai restringir aquilo que a gente come. Então, o paciente ele vai ter que saber previamente tudo que ele vai passar e saber que ele vai comer pouco. Não dá para ele comer muito, tipo passarinho, comer pouquinho várias vezes ao dia. Vocês querem saber como comer pouquinho? Em que grau vocês aí em casa estão e se precisam de alguma medida drástica? Daqui a pouco, no segundo bloco. E é isso aí, meus amores, voltamos. Eu gostaria muito que o Aldo nos contasse, mas antes disso, deixa a calculadora aí do lado. A produção já está com a calculadora para saber o índice de massa corpórea. O que é obesidade, Aldo? Então, Camila, isso é uma pergunta muito importante, porque a obesidade ela é uma doença crônica. Então, é uma doença crônica que afeta o indivíduo e vai causar prejuízos para ele a vida toda, podendo levá-lo à morte. Então, a obesidade ela tem que ser encarada como uma doença crônica. Associada à obesidade, Camila, nós temos inúmeras doenças associadas a ela. Pressão alta, diabetes tipo 2, a dislipidemia, que é aumento de colesterol, que é aumento de triglicérides, o famoso fígado gorduroso, que é a esteatose hepática, isso também está associada a várias doenças ortopédicas,
né? Problema de coluna, problema de bacia, problema de tornozelo, de joelho. Nós temos o câncer. O câncer é mais frequente em obesos do que não obesos. Pedra na vesícula é mais frequente em obeso do que não obeso. Cálculo renal é mais frequente em obeso do que não obeso. Então, ela é uma doença crônica e tem que ser encarada como tal. Então, vamos elucidar o pessoal de casa? Vamos, porque a gente está aqui realmente para fazer, né, um auezão aí. É de verdade, gente. Não é só coisa bonita que vocês veem, é porque a gente se preocupa com vocês. Todo mundo com calculador em riste nas mãos? Vamos lá, doutor Aldo, manda. Então, Camila, vamos fazer o cálculo aí do índice da massa corpórea. Então, você que está com a calculadora em casa, você vai adicionar aí o seu peso. Tá, vamos lá, todo mundo calculando. Coloque o seu peso e agora divida pela sua altura. E o resultado que foi dado, você divide de novo pela sua altura. Tá todo mundo chorando aqui, gente. Entendeu? Então, é porque é mais fácil do que falar o peso pela altura ao quadrado. Ninguém então, vai, para facilitar, prático. Digita o seu peso. Aí divide pela sua altura. Certo? O resultado que deu ali na telinha, você divide de novo pela sua altura. O que deu, Esse produção? é o seu índice de massa corpórea. Meu Deus! Quanto que deu o seu? 35. Então, vamos ver. E o seu deu quanto? 29. Ótimo. 2 ótimos exemplos aqui pra gente. O pessoal tá bem, gente. Então, calma. pessoal, guarda esse número que foi o final aí seus. Qual é a classificação do índice da massa corpórea, Camila? Do caco. Então, a pessoa que tem até 25, ela é considerada normal, ela está num peso normal. De 20 a 25 é o peso normal. De 25 a 30, 29,9, desculpa, de 25 a 29,9, ela está no sobrepeso, certo? De 30 a 34,9 é obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2. De 40 para cima, obesidade grau 3 ou obesidade grau mórbida. Gente, aqui na gravação, toda a equipe não é mórbido. Não, alguns não estão batendo na trave do gol. Mas... 35 já é obesidade grau 2. Então não é assim, eu tô gordinho, eu sou gordinho. Não, você é obeso, é doente. Tem que tratar a doença. Tem que e tratar. Não adianta ficar vermelhinho, não. Isso não vai mudar em nada, não vai melhorar nada. E é bom, eu já tive gente, presta atenção, vou até falar. Aí no meu canal, quem sabe, eu tive um problema de esôfago. Quem cuida de mim é o Dr. Aldo, entendeu? Até preciso voltar para ver como é que tá, né? É verdade. É ele que me dá paz para eu viver, porque senão sobe aquele fogo. Mas continuemos aqui no programa. E aí calculamos. E os riscos dessa obesidade? Não temos ninguém com a mórbida, então vamos falar da mórbida, que é passível da cirurgia. Então, como eu tinha dito aquela hora, quando que está indicado o procedimento operatório? Quando você tem um índice acima de 40, que é a obesidade grave, grau 3 ou mórbida, ou quando a pessoa tem de 35 a 40, associada a doenças que comprometem a vida da pessoa, como pressão alta, diabetes, problemas ortopédicos, o bem-estar, né? Linfedema, que é aqueles inchaços da perna. Então, essas outras doenças que a gente chama de comorbidades, associadas a um índice que eu tinha falado, levam a pessoa a ser um candidato também à cirurgia. Uma pergunta que não quer calar, que as pessoas comentam muito. O que acontece? Muitos querem operar, claro. Porém, como é uma cirurgia objetiva, de protocolos, e não você simplesmente querer operar, as pessoas burlam. Porque o médico vai falar, não, você não está gordo para eu poder operá-lo. Elas fazem sacanagenzinhas. Como é que é isso, doutor Aldo? Conte-nos tudo. É verdade, Camila. Tem pacientes que querem aumentar o peso para poder serem candidatos à cirurgia. Então, pessoal aí de casa, não faça isso. O nosso intuito, o nosso trabalho é diminuir o peso. Não vai querer aumentar o peso para você ser um candidato à cirurgia. Eu não concordo com isso. Já teve situações de paciente colocar aquele pezinho
de academia. Anilha. Anilha, enrolar ali na canela, anilha, colocar uma calça larga, chegar lá no consultório e subir na balança para aumentar o peso. Para estar apto para a cirurgia. Como se submeter-se a um ato operatório fosse algo simples. Então, aproveitando esse gancho, Camila, a cirurgia é algo sério. A cirurgia é algo que precisa ser realizado com muito critério, com protocolo e seguir todos os passos. São inúmeros exames pré-operatórios, avaliação do cardiologista, avaliação do pneumologista, psicóloga, fundamental. Nossa. Porque, como você sabe, Camila, muitos obesos têm transtornos psicológicos, têm compulsão alimentar. Então, é difícil trabalhar esse lado de ser obeso. Né? Você sabe, né, Camila? Tem obeso que não consegue sentar numa cadeira de cinema. Tem obeso que não passa na roleta do ônibus. No avião, não consegue sentar. Exato. Então, é um problema sério que leva os pacientes a ter algum distúrbio psicológico. Então, é fundamental a psicóloga. Outro detalhe importante, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ela preconiza 2 anos de tratamento clínico. Então, se o paciente é obeso mórbido, ele precisa ir a um endocrinologista, ao nutricionista, tentar frequentar uma academia, etc. E durante 2 anos, submeter-se a tratamentos clínicos da obesidade. Quando o indivíduo é obeso mórbido, é bem baixo o índice que consegue voltar ao peso normal. É bem baixo, mas a pessoa tem que tentar. Mas vamos supor, né? De repente, nesse ínterim dela ter que participar desses exames clínicos, ela consegue se enquadrar e ser vamos supor, voltar ao status quo de não morbidez para precisar da cirurgia. Vocês concordam comigo? De repente foi um lapso, alguma coisa que ela se tornou mórbida. Mas isso deve ser uma minoria, né? Deve ser uma minoria. Realmente, o obeso mórbido que consegue perder peso, né? Perder não, eliminar o peso a longo prazo. Porque, Camila, o tal do efeito sanfona não serve. O efeito sanfona não serve. Emagrece, engorda. Tá gordinho, emagrece. Aí depois de um tempo, 6 meses depois engordou. Fica triste, engorda. Fica feliz, emagrece. Tem depressão, engorda. Camila, é pior você fazer o efeito sanfona do que continuar obeso. Sabe por quê? Quando você emagrece, você vai perder proteína e vai perder gordura. Então você perde gordura, mas perde proteína quando você emagrece. Quando você reengorda, você só ganha gordura. Você não ganha proteína. A massa magra. Você não ganha proteína. Então, cada vez o seu índice de gordura vai aumentando e diminuindo a sua massa magra. E quando você emagrece, você perde massa magra. Você entendeu o que eu falei? Então, você vai tendo cada vez mais um índice de gordura e menos proteína no seu organismo. Vocês estão entendendo, então, entre gente? essa sanfoninha de emagrece, engorda, é preferível ficar obeso. Mas o certo é tentar um tratamento com profissionais que possam ajudá-lo. E quem não pode? Vamos trocar em miúdos, vamos bater na tecla aqui. E quem não pode, quem não tem como fazê-lo, como é que angaria isso do governo gratuitamente ou de uma forma mais humana, mais barata? Como é que é, Aldo? A cirurgia, né? Você está querendo dizer? Isso. Então, Camila, você tem geralmente os centros universitários que geralmente fazem as cirurgias bariátricas. O mais próximo da nossa região aqui é Botucatu, a Unesp de Botucatu. Então, aí o paciente precisa procurar o serviço de saúde pública, o posto de saúde, o médico, o clínico geral vai avaliar a situação, porque o clínico geral, ele tem que saber obesidade. Obesidade é o dia a dia. Aliás, Camila, é uma epidemia. A obesidade. Uma epidemia mundial e uma epidemia no Brasil. O Brasil aumentou nos últimos 12 anos 64% a obesidade. Não teria que ser o americano, o norte-americano? O norte-americano é o top, né, de linha. Ele é? Não, é o top de todos. Nossa, em segundo lugar? Mas o que está acontecendo com a gente, Camila? O que está acontecendo com a nossa dieta do arrozinho com feijão? Que a gente adora. E o Fantástico já dizem que é completa. Está acabando. Está não acabando. Pode. O pessoal quer o fast food, as comidas prontas. Então pode o arroz e feijão, é isso que eu gosto. O arroz e feijão é excelente. O Brasil, na década de 70, não tinha tantos obesos como tem hoje. Porque o Brasil americanizou. O Brasil, ele foi atrás
dos Estados Unidos e em vários setores, né? Mas na alimentação também. Ô Camila, não é fácil você pegar o telefone hoje, pede uma pizza, pede uma esfirra, pede um lanche. É muito fácil. Sentar ali no fogão, né? Vamos cozinhar o feijão, vamos cozinhar o arroz. É excelente, bifinho, o arroz, feijão, uma salada e uma proteína. É o que nos basta. Pronto, o brasileiro era bem mais magro. É a porção de proteína no tamanho de um punho, a porção do carboidrato no tamanho de um punho, os verdes crudíferos. Então fala, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para academia, eu não tenho tempo para aquilo, e ela vai largando a saúde e vai comendo fast food, e a hora que ela acordar, ela já é obesa. E é muito comum você pegar o obeso que era grau 1, virou grau 2 e daqui a pouco está grau 3. E se tornou um obeso mórbido. Entendeu? Gente, e aí chegou numa situação que é difícil. O obeso mórbido, para voltar ao peso normal, sem o procedimento bariátrico, é difícil. É bem difícil. Então, e hoje cresceu muito no Brasil o número de obesos mórbidos. É uma coisa interessante, Camila. Se nós pegássemos todos os cirurgiões do Brasil operando uma cirurgia bariátrica por dia no Brasil, todos, imagine, do Iapoque ao Chuí, todo dia cirurgião operando. Você não acabaria nunca com os obesos mórbidos. Gente, vocês estão escutando? Eu fui apocalíptica no programa da semana passada em relação à próstata. E estamos sendo apocalípticos no programa sobre a gordura mórbida, a obesidade mórbida no Brasil. Estamos falando Brasil, tá? Estatística, índice Brasil. Vocês escutaram o que o doutor Aldo falou. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, que melhorou muito o Brasil hoje, tanto é que nós estamos numa cidade que nem Avaré, que tem aí 80, 90 mil habitantes, e nós fazemos, né? A cirurgia já por laparoscopia, inclusive. Mas se a gente observar, antigamente se operava muito menos. Hoje, no Brasil, operamos muito mais do que fazíamos no passado. A média do Brasil é 60 mil procedimentos ao ano. Então, o Brasil realiza, por ano, 60 mil cirurgias bariátricas. Nós temos hoje no Brasil entre 3 e 4 milhões de obesos mórbidos. Então, 60 mil por ano. 2 anos, 120 mil. 3 anos... E cresce geometricamente, não aritmeticamente. Então, se nós continuarmos operando 60 mil por ano, em 10 anos nós operamos quanto? 620 mil pacientes, certo? Sendo que nós já temos de 3 a 4 milhões de pacientes. E o que acontece? A obesidade continua aumentando. Quer dizer, então, enxugar gelo. Ela não está estacionada. Enxugar gelo. Então você tem que talvez dobrar o ano que vem, o Brasil opera 120 por ano e a obesidade sobe. No outro ano nós vamos operar 240 mil e a obesidade continua subindo. É enxugar gelo, ou seja... É lá quando criança, Camila, é lá quando criança, é lá nos comportamentos. Apesar que a obesidade, isso eu queria explicar, Camila, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Então tem fatores genéticos, você não consegue controlar. Você nasceu de um pai e de uma mãe, não tem como você mudar. Nós temos fatores metabólicos, que é o nosso metabolismo, o lado hormonal. Tem o hormônio da saciedade, o hormônio da fome. Não é culpa nossa, não tem como nós controlarmos o nosso metabolismo, certo? Mas tem os comportamentais, isso nós podemos mudar. Então, você vai votar. Nós podemos deixar de comer determinados alimentos, podemos escolher alimentos mais saudáveis, fazer academia, fazer ginástica. Não precisa frequentar uma academia, nós temos a possibilidade de fazer inúmeras atividades físicas, entendeu? Claro que sim. E o doutor Aldo vai voltar porque ele é uma fonte inesgotável de saber para nós, de sabedoria. Ele é realmente um orador nato, por excelência que ele é. Eu fico aqui escutando, não tem nem pergunta para fazer. Mas eu quero muito que vocês deixem as perguntas que vocês querem aqui embaixo, que eu, obviamente, chamarei o Aldo para vir novamente para cá. Aldo, foi um prazer enorme tê-lo conosco, nos orientar. Sim, Camila. Novamente você veio, mas orientar novamente e com outros assuntos também venha, que será um prazer recebê-lo. Tá bom? Queria só deixar o último recadinho. Por favor, deixe. Por favor. A obesidade não é aquilo que a gente olha no espelho e também não é aquilo que a gente mede na balança. É muito mais a fundo a obesidade e muito mais importante do que isso. Um abraço a todos.
E é isso aí, assim nos despedimos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau!